Oi, boa noite. Bem-vindos ao canal do Professor Leonardo. Hoje, como eu prometi para vocês em vídeos anteriores, nós vamos falar sobre a travessia do General George Washington no Rio Delaware. Eu falei sobre um vídeo há alguns dias atrás sobre a Revolução Americana e prometi trazer aqui para vocês cada parte, em partes, dividir o vídeo em parte. Hoje eu vou falar sobre a travessia do General George Washington. Qual a importância disso? Por que que isso foi tão importante para a Revolução Americana, tá joia? Nós vamos falar um pouco dessa liderança do George Washington, como ele liderou uma das mais icônicas estratégias, manobras militares da história, tá joia? A travessia do rio Delaware na noite de 25 de dezembro de 1776, tudo bem? Nós vamos ver a importância disso, como que isso mudou a Revolução Americana e trouxe para eles um vigor diferente para a revolução que eles estavam fazendo, tudo bem? Qual que é o contexto histórico disso? O contexto histórico da Guerra Americana. A Guerra Americana pela Independência, também conhecida como Revolução Americana, foi um conflito armado que ocorreu em 1775 e 1783, quando as 13 colônias britânicas, que então pertenciam ao Império Britânico, que hoje são os Estados Unidos, se rebelaram contra o domínio da Grã-Bretanha, a coroa inglesa. A luta pela liberdade e autodeterminação era a principal motivação dos colonos, que buscavam se libertar do jugo colonial e estabelecer uma nova nação soberana. Quem que se formou depois que eles venceram a Revolução? Formou o maior país do mundo, o país que tem a maior economia, que tem o maior exército do nosso planeta, os Estados Unidos da América, tudo bem? Eu vou passar aqui para vocês, vou falar aqui para vocês como essa travessia do Rio Delaware foi tão importante para a vitória dos Estados Unidos, tá joia? Por que que isso, por que que George Washington, com essa estratégia, com essa coragem que ele teve, não só ele, como todos os seus soldados, como que essa coragem de atravessar um rio mudou a história da Revolução Americana? Por que que isso mudou? Por que que isso ocorreu? Pessoal, nós temos aqui os preparativos, eu vou começar falando agora para vocês sobre os preparativos para a travessia do rio Delaware por George Washington e suas tropas. Nas semanas anteriores à travessia, Washington reuniu suas tropas em segredo em Trenton, planejando uma ofensiva surpresa contra os britânicos. Aqui é como se eles tivessem, eu trouxe essa imagem aqui, é como se eles estivessem a atravessar esse rio, tá joia? Era segredo, tudo bem? Eles não estavam falando para todos, olha, vou atravessar o rio Delaware e vou vencer tomar esse território após as tropas britânicas do outro lado. Não, ele fez tudo em segredo. Ele cuidadosamente selecionou os melhores barqueiros e soldados. Veja, pessoal, sim, os soldados fizeram a sua parte, mas por que que o George Washington foi considerado um herói nessa travessia e nessa conquista? Ele fez tudo. Ele manteve segredo, ele reuniu os melhores soldados da época que ele tinha à sua disposição e os melhores barqueiros para fazer essa travessia. E ele pegou pessoas experientes para a perigosa tarefa de atravessar o rio Delaware em plena noite. Por que que é perigoso atravessar um rio? Porque esse rio estava praticamente congelado. Então não era uma coisa simples. O rio estava... e tinha uma correnteza também, nós vamos ver mais à frente aqui. A equipe passou dias treinando e ensaiando a travessia. Olha só, ele fez esse ensaio em segredo, ele conseguiu manter segredo e fez esse ensaio, vamos dizer assim, ele ficava treinando os seus soldados, seus barqueiros para essa travessia. Para quê? Para não dar nada errado. Parte noturna. Na noite escura de 25 de dezembro de 1776, as tropas do general George Washington partiram em sigilo de Trenton rumo ao rio Delaware, carregando armas e provisões. Os soldados embarcaram em botes para iniciar a perigosa travessia. Vamos ver a segunda parte. Cruzando o rio. Com a ajuda de experientes barqueiros, como eu tinha falado, ele escolheu os melhores barqueiros e soldados, com a ajuda dessas pessoas, as tropas americanas começaram a atravessar o rio Delaware, que estava parcialmente congelado. Tá vendo por que que era perigo? Porque ele estava parcialmente congelado, não era uma travessia qualquer.
Podia tudo dar errado. E se os britânicos percebessem a travessia? Eles iam começar a atirar. Apesar de estar à noite, se eles perceberem a travessia, eles não podiam colocar, olha, todo clarear, tudo, estou aqui. Eles iam ser alvejados. Então era uma coisa perigosa. A travessia foi dificultada pela corrente forte. Só que o George Washington já tinha antecipado, ele escolheu os melhores barqueiros para que se tivesse algum problema e teve, ele pudesse conseguir mesmo, apesar das dificuldades. E pela escuridão da noite. Como eu disse, ele não podia iluminar o local e falar, tô aqui, ó, entendeu? Tinha que ser tudo muito bem organizado, os barcos poderiam se separar um do outro, então ele teve que organizar isso, por isso que eles ficaram treinando dia e noite, e antes para poder fazer essa travessia, para não ter nada errado, porque ele não estava atravessando o rio num turismo, ele estava partindo para uma batalha. Mas os homens remaram com determinação, eles estavam determinados a vencer e atravessar esse rio. Estratégia militar de Washington. Agora nós vamos ver aqui a estratégia dele. Aqui eu coloquei um desenho dele fazendo a sua estratégia aqui para conseguir vencer essa situação. A estratégia militar de Washington. Com a travessia do rio Delaware concluída com sucesso, eles conseguiram atravessar. Agora vamos ver o que ocorreu do outro lado. O general George Washington traçou uma estratégia militar audaciosa para surpreender as forças britânicas em Trenton. Ele sabia que a vitória nesse confronto, seria crucial para revogar a moral das tropas americanas e fortalecer a revolução. Olha só, ele colocou a vida dele em risco e a vida de todos os soldados também, claro, para ele fortalecer a luta da guerra da revolução. Ele sabia que era importante ele vencer essa batalha. Se ele não vencesse essa batalha, ou se ele perdesse também, olha o risco que ele estava correndo. Se ele perdesse a batalha também, e os soldados e todo o povo que estava lá lutando ficasse sabendo, seria um prejuízo muito grande para a revolução. E ele encarou, ele partiu para cima e ele venceu. Ele conseguiu fortalecer a revolução americana. Tá joia? Vamos lá. Agora nós vamos ver aqui a importância da travessia para o desfecho da guerra. Eu coloquei aqui 3 pontos para a gente entender melhor o revigoramento da moral das tropas. Como assim? Essa audaciosa travessia do rio Delaware, lembre-se, estava parcialmente congelada, atravessou a noite sem iluminação e depois tinha que lutar com as tropas britânicas. A audácia a travessia do rio Delaware e a subsequente vitória em Trento infundiram um novo ânimo e determinação nas forças de Washington, que se sentiram inspiradas a continuar a luta pela independência. Ele inspirou todo um contexto de pessoas a continuar a luta. É possível vencer as tropas britânicas. A nossa liberdade, ela é possível. Então o George Washington, com essa vitória, quando ele consegue atravessar esse rio e consegue conquistar Trenton, ele infundiu na moral daquelas pessoas que estavam naquela revolução que a sua liberdade era possível. Ele conseguiu liderar uma nação. A demonstração de liderança dele também foi imprescindível. Por quê? Ele conseguiu mostrar que ele tinha capacidade de liderar essa tropa. Porque, olha só, ele teve que selecionar os melhores barqueiros, os melhores soldados, treinar eles para essa travessia, e tudo isso em segredo. Ele conseguiu ser um líder de sucesso. O êxito da operação considerou a imagem de Washington como um estrategista hábil e um comandante corajoso, porque ele estava junto. Ele planejou e foi lá, fortalecendo a sua autoridade perante os soldados e a liderança no movimento revolucionário. Reversão do cenário da guerra. A vitória de Trento, ou em Trento, representou uma reviravolta crucial no conflito. Abalando a confiança dos britânicos, ele conseguiu não só mostrar para as pessoas que estavam fazendo aquela revolução que a sua liberdade era possível, como ele também abalou o Império. O Império Britânico foi simplesmente o maior império da humanidade, gente. Foi o maior império que já existiu. E abrindo caminho para uma série de outras vitórias americanas nos anos seguintes. Olha como que foi importante essa audaciosa tentativa do George Washington. Ele conseguiu mudar a história da Revolução.
Impulso para a declaração de independência. Essa vitória impulsionou a declaração de independência. O êxito da travessia do Rio Delaware ajudou a convencer os líderes da revolução de que a independência era possível, alicerçando a decisão de declarar a independência dos Estados Unidos alguns meses depois. Olha, a audácia do George Washington, o que fez? Impacto da vitória na moral das tropas americanas. A renovação do espírito de luta. Ele conseguiu revigorar todas aquelas pessoas que estavam fazendo aquela revolução. Ele mudou a história da guerra. A vitória em Trenton infundiu um novo vigor e determinação nas tropas de Washington, que se sentiram empoderadas e confiantes em sua capacidade de derrotar os britânicos. Isso, quando eles viram que era possível, aquilo deu uma força para eles que foi assim de muita importância para eles conseguirem vencer essa revolução. Aclamação popular. A notícia da vitória sobre as forças inimigas se espalhou rapidamente, com os cidadãos celebrando nas ruas e apoiando com entusiasmo o esforço da guerra dos patriotas. Numa guerra é importante também as pessoas estarem com confiança, os soldados terem confiança. Isso é muito importante. Se você chegar numa batalha, vou perder, isso acaba com a moral das tropas, acaba que pode ser que você perca mesmo a batalha que poderia ser vencida. Então, esse ânimo que o George Washington deu a toda uma população que saiu festejando as ruas foi muito importante para a Revolução Americana. O ímpeto das novas conquistas. O sucesso da travessia do Rio Delaware inspirou Washington e seus generais a planejarem uma série de novas ofensivas. Por causa deles ter vencido lá no Rio Delaware, em Trenton, eles começaram a planejar vários outros ataques aos britânicos. E isso, confiante da sua capacidade de derrotar as forças britânicas. Eles começaram a invadir lugares, eles começaram a planejar, porque eles falaram, nós conseguimos, nós podemos. Reconhecimento internacional da liderança de Washington. O George Washington foi aclamado internacionalmente por essa vitória. O heroísmo em ação. A brilhante estratégia e coragem do general George Washington durante a travessia do Rio Delaware impulsionaram líderes e observadores de todo o mundo. E sua reputação como comandante militar ficou cimentada, ficou indelével, ficou marcada como um grande herói em ação. Admiração global. Ele acendeu a sua pessoa por uma admiração global. Notícias sobre a audaciosa manobra e a vitória em Trenton se espalharam rapidamente, gerando um coro de aplausos e reconhecimento da comunidade internacional para com o líder da Revolução, George Washington. Ele foi aclamado internacionalmente por essa conquista. E é uma conquista muito importante para a Revolução Americana. Nós podemos ser livres. Esse que ele colocou para as 13 colônias naquele dia. Respeito dos adversários. Mesmo os generais britânicos, inicialmente subestimando as forças de Washington, passaram a demonstrar profundo respeito por sua habilidade estratégica e determinação. Inspiração para o mundo. O feito de Washington se tornou um símbolo de esperança e inspiração para os povos em luta pela liberdade e autodeterminação em todo o globo, reforçando sua imagem de líder heróico. Ele conseguiu reforçar que a autodeterminação de todos os povos era possível ser livre. E ele conseguiu fazer isso. Legado da travessia na história americana. Um símbolo da liderança. A travessia do Rio Delaware tornou-se um ícone de bravura e habilidade estratégica de George Washington. 2. Inspiração patriótica. O feito alimentou o espírito revolucionário e a determinação dos americanos em alcançar a independência. Eles queriam ser livres, eles estavam dispostos a lutar para serem um país. Eles queriam ser uma nação. Marco histórico. O evento é reconhecido como um dos momentos decisivos na Guerra da Independência. O legado da travessia do Rio Delaware na história americana é profundo e duradouro. Ousada manobra liderada por Washington se tornou um símbolo eterno na liderança corajosa de uma determinação dos patriotas na busca pela liberdade. A vitória subsequente em Trenton alimentou o espírito revolucionário e a confiança das tropas americanas, pavimentando o caminho para outras conquistas decisivas. Ele falou, com essa vitória, ele falou assim para os outros americanos, sim, é possível, vamos conseguir. Lições aprendidas e relevância para a estratégia militar moderna. O que nós podemos extrair dessa vitória do George Washington? O planejamento meticuloso, ele não chegou lá e falou, vou atravessar, vou vencer. Ele
fez toda uma estratégia, ele fez tudo que ele poderia, todo o planejamento antes dele atravessar. Ele não atravessou lá do outro lado e viu o que ia acontecer, não. Ele planejou muito bem essa travessia. A travessia do rio Delaware demonstrou a importância de um planejamento detalhado com a seleção cuidadosa de recursos e intensa preparação das tropas. Vocês lembram que eu falei há algum tempo atrás que ele escolheu os melhores soldados, os melhores barqueiros, ele escolheu o equipamento, ele fez treinamento das tropas e ele demonstrou confiança que aquilo ia ser possível. Um líder mostra confiança para aqueles que ele está liderando. Ele não sai atrás, ele sai na frente. Liderança inspiradora. O papel decisivo de Washington como um comandante corajoso e hábil, estrategista, inspirou suas tropas a alcançar a vitória contra todas as dificuldades que ele enfrentou naquele dia. Versatilidade tática. A capacidade de adaptar a estratégia e explorar a fraqueza do inimigo, como feito em Trento, é essencial para o sucesso na batalha. Pessoal, terminamos por aqui. Hoje eu falei sobre a importância da travessia do rio Delaware para a Revolução Americana. Para quem gosta desse tipo de conteúdo, curta o canal, se inscreva no canal, curta esse vídeo e obrigado. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.